Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Despertar Sem Edição. Hoje eu estou aqui com Dona Tainá Cunha Suri Cunha, que é assim que ela prefere ser chamada. Professora de inglês, consteladora familiar, terapeuta holística maravilhosa, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer e estou ansiosa, ao mesmo tempo que estou tranquila, não sei descrever muito o que estou sentindo nesse momento. Adoro. É isso. Vai ficando leve conforme a gente fala. E conta pra gente o que vier aí agora, né? Aqui é sempre muito intuitivo. Você pode escolher contar a sua história na sequência, mas se vier de outra forma, fica à vontade. Como foi seu despertar, Suri? E está sendo ainda, né? Como Outro está sendo o dia, seu despertar? outro dia eu estava até comentando com uma amiga, né? A gente começa o processo terapêutico, mas aí você não para, porque à medida que você vai aprimorando o seu olhar para as coisas da sua vida, você fala, isso não ressoa mais comigo, preciso fazer de outro jeito. E aí você vai se moldando e se remoldando ao longo do tempo várias vezes, né? Você vai percebendo o que faz sentido, o que não faz mais sentido. Se desconstruindo, Resumidamente é né? isso. É. Se desconstruindo, né? Pra você, nossa, eu vou ter que perguntar antes, gente. Eu tá bem no início, mas eu vou perguntar. Você tá ouvindo uma obra na sua cabeça ou não? Tô, mas é a daqui, não a daí. Então estamos em obras, gente. Vocês estão vendo? Sim. O, o... Ai, gente, o eliminador de ruído está funcionando ok para gravar, para efeitos de conexão e ligação, mas tem um ruído Aham. no fundo da cabeça e acho que não é à toa, né? Talvez seja um pouco disso que você trouxe. Esse lugar da obra do desconstruído. Vamos quebrando. Exatamente. E aí o que vem agora é aquela questão assim, você foca, cresce, né? Então eu não estava percebendo que estava. Eu sabia que estava porque todo dia tem a obra aqui. Mas aí eu só percebi a hora que você falou. Nossa, Suri, e foi muito didático isso que você trouxe agora. Eu vou voltar para o seu despertar, tá? A gente vai ouvir a história da Suri, mas eu tô sentindo compartilhar isso. Que antes de entrar aqui com você, eu estava fazendo uma expressão com Jesus no meu caderninho lá, e aí eu entreguei um monte de coisa para ele e veio. São distrações. Eu falei, então como é que eu me liberto dessas distrações? Focando no que importa. Então, a Sim, hora que você trouxe isso, obrigada, porque foi a hora que eu recebi, o focando no que importa. Então, o que importa não é o barulho, o que importa não é coisa, o que importa é a nossa conversa aqui agora e o presente que você vai trazer pra gente, pra quem ouvir, que tá aí na sua história já. Obrigada. Teve algum momento que você sentiu assim, que você lembra, que você acha que foi o primeiro? Olha, tem alguma coisa aqui? então, é aquela história, né? A gente só muda quando onde você tá dói mais do que a mudança. E aí eu tava num momento de crise, assim, eu lembro nitidamente. Tava num momento de crise no meu relacionamento, porque eu tava muito na criança e eu não conseguia, assim, tomar posse da adulta que sou naquela época. E aí foi quando eu comecei a procurar ajuda, eu comecei esse processo, assim, de tá, não tá certo isso,
eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E aí fui fazendo um atendimento ou outro, e aí o meu terapeuta na época, o Marcelo, ele Uhum. falou assim, olha, vai ter o curso aí de constelação, hein, você quer fazer? Eu assim, querer eu quero, né? Mas era um investimento, assim, muito alto, e eu já estava, assim, estabilizada financeiramente, mas eu morava sozinha, então eu tive que me preocupar com todas as contas da casa, os meus pais não me ajudavam. E aí, eu, naquela época, ainda dava poucas aulas de inglês, eu não tinha muitos alunos. E assim, além de não ter muitos alunos, eu cobrava tipo R$ 12 a hora. Não sabia cobrar também, né? Meu Deus, quando eu lembro disso, eu falo, Senhor Jesus. Mas tá tudo bem. Foi parte do meu processo, me ajudou a me tornar uma professora melhor, a ter mais experiência e a entender, né? Mas aí ele facilitou o pagamento para mim, dividiu em mais vezes, né? E eu consegui fazer o curso. E aí, fazendo o curso com ele também foi uma das coisas mais importantes, porque ele falou, ele explicou pra gente, né, uma coisa muito importante, que é você vai levar as pessoas, os seus pacientes, os seus clientes, até onde você chegou. Então, ele falou, se eu poderia começar o curso aqui, só ensinando para vocês teoria e prática e pronto. Tchau, vai embora. Ele falou, não, porque daí ia ser cego guiando cego, né? Então, então, dos 2 anos de curso, a gente ficou um ano tratando só a gente. Então, eram 8 alunos, 7 ou 8 alunos. E aí, durante um ano, toda semana, a gente se encontrava e trabalhava alguns temas. Já ia aprendendo, lógico, né? Porque daí ele ia aplicando na gente, explicando como funcionava e tal. E aí foi o meu boom, assim, porque Um fui ter intensivão, muito, né? estava tendo muito contato e estava lidando e curando com coisas que eu nem sabia que eu precisava lidar, entendeu? Então, ou coisas assim que para mim eu tinha, sabe quando você fica segurando as coisas assim no inconsciente? Fala, ah, deixa lá, não vou resolver isso Comigo agora. não. E aí eu percebi assim uma mudança muito grande, né, de personalidade, de maturidade, principalmente nessa questão de como que eu vejo a vida, como que eu me vejo, como eu vejo o meu trabalho. E aí no meio desse processo todo, teve o acidente com as queimaduras, que daí foi uma curva muito baixa, porque ao mesmo tempo que eu achei que eu estava aqui por cima da carne seca, eu já sabia tudo, é aquela história, né? Acontece com Ai, frequência. aí teve tiveram as queimaduras, né? Eu fiquei 15 dias aí, um pouquinho mais que 2 semanas internada. E aí, nesse período, eu fiquei muito debilitada, perdi muito peso. E aí, a autoestima foi lá embaixo. E aí, foi um processo de novo para entender que, tipo, é muito mais que só um corpo, sabe? Eu acho que eu consegui, graças a Deus, lidar tão bem com esse processo que, assim, o meu maior medo era de que a pele ficasse enrugada, né? Porque foram queimaduras de segundo grau e tinha chances disso acontecer. Mas aí eu fiz uma cirurgia lá em Sertãozinho, aqui no interior de São Paulo, Uhum. que chama desbridamento. Então, foi um cirurgião plástico que fez, tudo pelo plano, tá vendo? A gente fala, ai, não vou pagar o plano, tô jogando dinheiro fora, paguei plano de saúde. E aí, essa técnica, ela tira, assim, a pele, onde Queimou. estava queimada, né? E aí coloca um tipo de
de curativo especial, que ele é, antigamente as pessoas usavam a pele de peixe, né? Só que eu acho que por ser orgânico e tal, e por conta de uma série de fatores, pararam de usar. Agora eles usam uma texturinha parecida, Uhum. mas ela é feita de um material sintético. Ele me falou na época, eu não lembro. Mas é para que que ela serve? É para você fazer o corativo e aí quando ele vai cicatrizando embaixo, ele não cola, porque todo mundo que já fez corativo sabe que quando você enfaixa assim com gás ou com alguma coisa, a hora que você vai Gruda. tirar é um processo porque gruda. E aí com esse negócio não, é tipo, parece um EVA. Aí coloca e não gruda, e aí eu fiquei lá uns dias de múmia, e aí não ficou nada, ó. Ele só ficou, não sei se vai dar pra ver. Tá vendo que tá mais branquinho aqui, ó? Essa Uhum. parte mais branca aqui é toda da queimadura. E hoje em dia você olha assim, se você não ficar olhando assim, prestando atenção, você nem Queimou sabe, nem bem, dá né? pra ver. Queimou quase 80%. Olha, eu quase fui de arrasta. Eu falo, eu só não fui porque não tava na minha hora, senão tinha ido. O que que você pensava nesse momento aí? Foram várias, ai, como eu posso falar? Foram várias Vários níveis. temporadas, assim, vários níveis. Conta pra gente. Porque Como, a gente como tá com tempo, lidar com né? essas Vou contar a coisas? história do Ah, começo. Foi assim, eu sempre fiz bronzeamento na máquina. Assim, fazia anos. Sempre 2 vezes por ano, sempre no frio e perto do final do ano, para poder ir pra praia não tão branca. já bronzeada. É. E assim, sempre fiz na mesma pessoa, mesmo produto, mesmo. O que que aconteceu? Já fica aí de alerta para vocês. Ia ter o feriado Dia das Crianças, ia ser na quinta ou na sexta. Eu sei que era perto do final da semana. E aí eu tava de folga, né, da escola, que eu trabalhava na escola ainda. Eu falei assim, vou marcar para fazer na hora do almoço, né? Beleza. Marquei e fui. Cheguei lá, fiz bonitinho. Ficou rosinha, assim, como sempre fica. Não tava sentindo nada, assim. Tudo normal. Isso na sexta. Aí no sábado, eu vim para São Carlos, porque nessa época eu ainda morava lá em Araraquara, não morava aqui. Vim para São Carlos e aí começou assim, ficar vermelho. Mas era um vermelho de alergia, porque não era tipo um vermelho contínuo, eram vermelhos em alguns lugares. E eu falei assim, nossa, né, deve ter ficado com alergia. E tomar banho, tomar antialérgico e tal. Quando foi do sábado pro domingo, começou a ficar com bolinho de água. Igual quando queima no sol mesmo, que a pele faz umas bolinhas assim bem. E aí começou a doer. Eu falei assim, acho que deu ruim. Aí beleza. Passei no 24 horas, a médica tratou como insolação. Então tomou soro lá, o soro com vitamina lá, não sei do que, na veia, e voltei embora. Aí voltei embora, começou a sair bolha. Bolha de queimadura. E aí não parava de sair bolha. Eu falei assim, meu Deus. Aí volta lá de novo. Aí voltei, deu um remédio mais forte para dor, porque nessa hora eu já estava doendo muito. Deu mais soro, né? Porque como é queimadura, o corpo desidrata sozinho. E aí tomei mais soro, voltei embora com muita dor. Aí na terça de manhã, queimou assim um pouco da parte de dentro da perna, né? Aí eu acordei e tava roxo, como se fosse um hematoma, assim. Aí eu fiquei com medo. Aí eu falei assim, "Ih, deu muito ruim." Aí eu voltei lá no 24 horas de novo. Aí cheguei lá, era outra médica, não era mais a que tava.
Aí essa já levou mais a sério a situação. Ela falou assim, não, você vai ficar aqui, a gente vai ver uma vaga para você no Hospital de Queimados. E aí todo mundo me xingando horrores. Como que você vai fazer isso? Que não sei o que tem. Beleza. Cheguei lá, fui internada mais ou menos na hora do almoço da terça. Aí fiquei da terça até o sábado tomando remédio lá para ver como que as queimaduras iam reagir. E porque também eu passei pasta d'água. E quem disse que tirava aquela pasta d'água depois? Porque assim, a extensão da queimadura era muito grande. E aí não tinha como assim esfregar nem nada. E assim, ficava embaixo do chuveiro, tentava lavar do jeito que dava. Até aí não tinha, todas as bolhas estavam intactas. E aí, para vocês terem uma noção do tamanho das bolhas, tinha uma bolha assim na minha perna, quase o tamanho do meu rosto. Gigantesca. E tava cheia ainda. E aí tava tomando muito soro, né, por conta da desidratação e comecei a inchar. A minha mão, assim, ficou parecendo um pãozinho. E aí esse braço estava queimado, né? Então ele estava muito inchado pelo soro. E esse daqui também estava um pouco inchado. Então estava tão inchado que eu não conseguia dobrar eles assim. Esse eu já E não como que dobrava por tava a causa daqui. mente no meio dessa confusão? É, calma que eu vou chegar lá. Até o sábado tava ok. Eu Até falei aí assim, tava não, vai dar. tranquilo. É, só não tava conseguindo assim, não comia sozinha, conseguia levantar e tal para ir no banheiro com ajuda, mas não conseguia comer porque o braço não dobrava para levar na boca. Beleza. Chegou a sexta à tarde. Aí o médico foi lá, nessa hora já era o cirurgião que estava me atendendo, né? O que ia cuidar de mim. Eram dois, eu não lembro o nome deles, mas um japonês, uma japonesa e um bem velho. Aí esse velho falou assim: olha, eu que vou fazer a cirurgia em você, mas quem vai cuidar do pós-operatório vai ser a japonesa. Aí beleza. Ele falou assim para mim, ó, você tem que tentar tirar essa pasta d'água até amanhã, porque aí se você não conseguir tirar, a gente já aproveita que vai fazer o desbridamento e já tira tudo. Aí eu, tudo bem, né? Falei assim, ah, tá bom. Fiquei um tempão embaixo do chuveiro, meu noivo me ajudando e tal, não saiu. Aí aceitei que ia fazer a cirurgia mesmo. Eu acho que até a sexta eu não tinha noção do quão sério era. Porque o médico falou assim que em alguns lugares tira com o bisturi, né, dependendo da Uhum. profundidade, em outros lugares esfrega. Que bom que tinha Aí eu anestesia, falei, eu tô imaginando. tinha anestesia. Aí Gente, beleza, chegou vocês no. percebem? Vou só fazer um comentário aqui. Percebe como a mente é poderosa? Ela falou, eu senti aqui. E a gente sente, e é muito engraçado, porque a gente sente na mente, parece que é no corpo, né? Mas é na mente. Sim. Mas conta aí. Aí chegou o sábado de manhã, vai pro centro cirúrgico, né? E aí a parte engraçada é que eu tenho um monte de piercing, né, na orelha. Eu acho que são, ó, tem dois aqui, um aqui, e do outro lado também tem um monte. E para tirar esses piercings? Aí fica lá, a gente perdeu uns 30 minutos tirando os piercings. Aí beleza, chegou a hora da cirurgia, fiz a cirurgia, beleza. E aí acabou assim, eu acordei a hora que eles estavam fazendo o curativo. E assim, eu acordei assustada, né? Meu Deus, ainda não estava doendo. Mas aí o moço falou assim, ai, dá outra anestesia para ela, sei lá, tipo, dá um pouco, né? Ele falou Dá um pouco de um jeito sedativo pra específico. ela ali que ela É. acordou. Aí eu dormi de novo, acordei, não lembro a hora, mas eu acho que já devia ser a tardezinha, porque devia ser a tardezinha.
e tava toda enfaixada, né? Então, como tirou a pele aqui do braço, toda aqui da barriga, um pouco das costas e das duas pernas, um pouco das duas pernas, assim, mais ou menos até a altura do joelho. Aí tava mumiazinha, né? Esse braço aqui não tava, só esse. Começou a passar o efeito do remédio. Aí o bicho pegou. Aí não tinha desenvolvimento emocional, nada que, sei lá, que controlasse o que eu tava sentindo, pensando. Foi, vixe, foi só ladeira abaixo. E aí não podia também dar muito remédio, né? Tipo, né, dar um atrás do outro, assim. Precisava esperar, por exemplo, o intervalo do remédio é de 8 horas. Mas aí chegava em 6 horas, eu já tava com dor de novo. E aí os enfermeiros, eu brigava com os enfermeiros, brigava assim, né? Chorava. Eu queria mais remédio e tal. E aí foi um processo. Mas aí, a partir, depois do sábado e do domingo, que foram os piores dias, assim, de sentir mais dor, depois foi melhorando, sabe? Eu já fui desinchando, porque aí eu não precisava ficar mais tanto no soro. E aí o meu noivo também veio, né, para cá, voltou, porque ele estava lá esses dias comigo. Então já estava ficando melhor. Aí eu fiquei, acho que foi um dia só ou dois, ainda com cuidadora lá, porque ainda não estava conseguindo comer direito. Mas depois disso, eu fiquei os outros dias sozinha, sabe? Só estava esperando mesmo o tempo do curativo. Já estava melhor emocionalmente e já estava melhor fisicamente também. Aí, beleza, né? Cheguei, o médico foi lá, me liberou, tirou o curativo. A hora que tirou o curativo, eu ainda estava assustada, porque ficou casca. E eu falei assim, meu Deus, será que vai ficar essa casca para sempre? Tava muito escuro, assim, né? Igual qualquer machucado que a gente faz, né? Então, tinha algumas manchas, assim, bem marronzonas. E o medo maior era, tipo, de ficar enrugada. Não ficou enrugada, tá bom. Mas aí vai ficar manchada. Aí, beleza. Passaram-se os dias, eles me liberaram lá, tirou os curativos. Acho que eu fiquei mais um dia sem curativo e voltei embora. Aí não voltei para minha casa. Fiquei uns dias na casa da minha sogra, porque ainda era muito difícil de andar. Por conta do machucado da perna, né? A pele estava construindo ainda. Então foi um processo até ela ganhar elasticidade de novo para conseguir andar direito, sem dor também. Aí fiquei, a hora que eu cheguei, né, a minha sogra tem um espelho assim, grandão na casa dela, bem no corredor. Logo que você entra. Eu tava magrelinha, magrelinha, magrelinha. Aí a autoestima foi pra bosta de novo. E aí é um processo, né? De aceitação mesmo, de até de gratidão, né? Por tá bom, aconteceu tudo isso, mas você tá aqui. E aí fiquei mais uns dias lá, depois voltei para minha casa. Ainda não estava trabalhando, ainda estava afastada. Só que quando eu cheguei em casa, quando eu voltei da casa do meu noivo e para ficar em casa mesmo, terminar a recuperação em casa, aí eu tive outra queda. Porque aí eu tava sozinha. Tipo, não tinha nada assim pra eu me interter. Enquanto eu tava lá na minha sogra, tinha gente conversando e tal, tinha Covid. E aí, sabe aquela história de cabeça vazia? Aí depois foi um processo de novo, mas eu ainda tava fazendo o curso. Ah, Isso tudo foi no meio do curso. é, uma parte importante. Passei tudo isso, beleza. Depois que já tinha saído do hospital, fiquei na minha sogra, cheguei em casa, no banheiro, o meu copo, que eu tomo o meu banho de defesa. E aí, eu lembrei que na véspera de, de ter ido lá fazer o negócio, antes de dormir,
eu tinha tomado um banho de arruda-guiné. Então, todo esse processo de alérgico foi por conta do óleo essencial da arruda, que eu nem imaginava. E assim, quem disse que eu lembrava para falar isso pro médico? Eu não lembrei. Eu lembrei literalmente a hora que eu cheguei na minha casa, Aí abri a você porta do olhou assim, banheiro e vi o caneco lá. Eu falei assim, ai, tá bom, né? E aí, beleza, né? aquelas Voltei lições práticas, gente, se for fazer bronzeamento artificial, não tome banho com justamente. óleo essencial na véspera. É. E aí, logo depois disso, não demorou muito assim, voltei a trabalhar também, porque eu queria, a minha chefe pediu para eu ficar mais afastada, mas ele tava me fazendo mal, sabe? Ficar em casa sem nada para fazer. Aí voltei a trabalhar e tal. No começo ainda ia só de vestido, né? Porque não dava para vestir calça nem nada por conta da pele, tá sensível. E aí fui tratando, né? Foi acho que uma das coisas que ajudou bastante na cicatrização foi aquele bio-óleo, sabe? Um laranjadinho, que é de passar na barriga de gestante. Conheço, mas Aquele. agora a gente já sabe. É, Mas eu quero saber qual é a mente da Suri, como que foi a hora que você ficou lá sozinha? Encarou muitos medos, muitas. Sobe muita sim. coisa, né? Eu acho que ó, o que pegou mais, assim, foi a questão da autoestima mesmo. Porque eu sempre gostei de cuidar, assim, muito do corpo, cabelo, essas coisas. E aí, para você ter noção do nível que chegou, teve um dia que eu perguntei assim pro meu noivo, né? Você ainda vai querer casar comigo? Porque agora eu tô manchada, sei lá o jeito que eu falei. E aí, para você, olha, foi o processo. Mas já passou, assim. Hoje em dia, eu não. As manchinhas que ficaram não me incomodam mais. Assim, não vou falar que é uma coisa que tipo, é nula. Ainda não é nula, porque ainda estou cuidando delas, porque como a pele é nova, ela é mais branca do que as outras, né? Então, lembra um pouco o vitiligo. Mas ela já está pegando a melanina, né? E aí vai fazendo assim, por exemplo, de fora para dentro. Então, eu ver essa melhora, assim, da pele e ter as pessoas assim, perceber aquela história, né? Nessas horas que a gente vê quem é amigo, quem se preocupa e tal. Então, o apoio dessas pessoas foi muito importante para mim, porque foi muito difícil. Foi um processo, assim, muito desafiador. Muito, 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 muito. E que também me trouxe muito mais conexão espiritual do que eu tinha antes. Porque eu sempre tive o hábito, assim, sabe, de me conectar e tal, de conversar às vezes, mas eu sentia que eu tinha deixado isso um pouco de lado. Então, já, sabe quando fica cômodo, assim, depois eu faço isso, Deixa ou para depois eu. depois. É, e aí foi um processo também, essa reconexão, sabe? Como que é a sua rotina espiritual hoje, se tiver uma? Todo agora, eu Fiquei me esperta. dei, mas me dei também mais um puxão de orelha, porque eu tenho um pouco de dificuldade com frequentar lugares, assim. Então, eu já experimentei várias religiões, vários tipos de doutrinas, assim, vários estilos, só que eu percebo que eu não me encaixo muito por questionar muitas coisas. Então, a Igreja Católica foi a primeira, assim, que eu comecei a questionar, porque foi a que eu mais tive contato, porque eu participava, né, ativamente da igreja. Então, os meus avós são ministros da Eucaristia. Então, eu fiz todos os processos dentro da igreja, eu já dei catequese, eu fui acólita por muito tempo. Nossa, Então, eu nem sei estava bem. o que que é acólita. E eu fui
Fui criada no catolicismo também. Fiz até a crisma, que foi quando eu questionei. Acólito, o acólito é o coroinha premium, é o coroinha mais velho, né? Hum, Então você primeiro você é coroinha e depois você vira acólito. E aí o acólito tem funções assim mais importantes, né? E isso é uma coisa também que eu reflito sempre sobre essa coisa de ser o centro das atenções. Então eu acho que eu estava muito lá por, ai, é a menina que carrega a cruz, ou é a menina que prepara a Eucaristia, sabe? Então era esse lugar assim do ego. é da gente ser validada, né? Mas é bom você trazer isso. Porque isso pega a gente. Ontem eu estava refletindo sobre isso, em que lugares eu ainda tenho esse senso de importância, sabe? E o Uhum. problema disso é que é uma moeda, né? E o outro lado da moeda é o senso de desimportância. É o se sentir horrível, é o se sentir... É, exatamente. E aí eu comecei a questionar justamente isso, né? Essa questão de, tá, o que está ensinando, até onde eu concordo no que essas pessoas estão me dizendo que eu tenho que fazer. Então, não concordava muito com essa história de voto de pobreza, essas coisas, que as pessoas. Que é uma doutrina mesmo, né? Que são os dogmas da Igreja Católica, não tem como. E para mim não fazia sentido. Aí fiquei um tempão sem frequentar a igreja. Aí depois eu tive um namoradinho que ele era evangélico. Aí ia Uhum. na igreja evangélica. E eu gostava assim de ir para ver os testemunhos, então eu ia só para ouvir história. E também mesma coisa, nossa, mas ai, porque se você fizer isso, Deus vai te castigar, que não sei o que tem, que não, passear. Aí também não Não, foi, não rolou muito. não rolou. Aí teve uma época que eu gostava de ir num centro espírita para ouvir as palestras. Aí eu ia sempre. A minha amiga, tinha uma moça que trabalhava comigo que ia, e aí eu ia lá, eu gostava de assistir a palestra em si, porque é uma coisa assim, não sei se era por conta dos palestrantes específicos que eu via, ou se acontece sempre assim em todos os centros espíritas, mas é literalmente uma palestra, e aí a pessoa vai falando da vida dela, vai contando ensinamentos, fala sobre o Chico Xavier, fala sobre as outras personalidades que foram influentes nesse meio, e de novo a história do contar histórias, né? Então eu gostava de assistir por isso, porque era alguma coisa que contribuía para o meu desenvolvimento. Mas aí passou uns anos, eu acho que eu cheguei a frequentar um ano lá, mais ou menos. E aí eu mudei de casa e ficou muito longe para mim. E aí eu não ia mais. Aí, de novo, fiquei um tempão sem fazer nada. E aí comecei a só consumir conteúdo no YouTube, né? Então eu gosto muito de ver a Monja Coen, eu gosto muito de ver um moço, eu não vou lembrar o nome dele agora, é Alexandre alguma coisa. Ele Ele é espiritualista também, ele dá vários ensinamentos, assim, mas sempre nessa história de contar histórias e ensinar sobre, sem falar, você tem que isso, você tem que aquilo, você não pode isso, você... Isso eu acho que tem sido um dos meus maiores, assim, empecilhos, sabe? Aí no ano passado, depois que eu me queimei, eu passei um tempo frequentando um centro de Umbanda. E aí eu gostava muito de ir lá para poder conversar, né, com as entidades. Eu achava assim sensacional ir lá e conversar e tal, e perguntar. Porque nessa época que eu estava indo lá, que foi depois da queimadura, né, eu já estava mais assim esperta. Então eu já estava rezando mais, já estava tendo mais contato com a espiritualidade, já estava acendendo vela para o meu anjo da guarda e tal. Mas eu perguntava e a resposta não vinha. E lá eu perguntava e a resposta vinha. Com E era uma clareza, né? Exatamente. Era cômodo para mim, né? Aí,
Só que o que que aconteceu? Eu mudei pra cá, eu continuei indo lá até mais ou menos dezembro, acho que foi novembro ou dezembro. Novembro, eu vim no começo de dezembro. E aqui não tem muito, sabe? E aí é uma coisa assim, eu gostava de lá porque era um centro muito pequenininho. Eram 6 médiums só, e assim, tinha pouquinha gente na assistência. Então era uma coisa assim que, sabe, que você conhece todo mundo? Então era uma coisa acolhedora. E aí, nos que eu vi que tem aqui em São Carlos, já são, tipo, centros com 100 senhas, sabe? E aí eu não sei se eu me sentiria confortável nesse tipo de lugar e acabei não indo. Aí eu continuo assim. Eu ainda defumo a casa. Essa semana eu ainda passei anil, sabe, no chão. Deixo o meu filtrinho de sal lá na porta. Então eu tenho tido esses cuidados assim, mas frequentar um lugar específico para ir lá ainda tem sido um desafio. E assim, não sei se você sente, sabe? Você, como você traz como um desafio, pode ser que você ainda sinta a necessidade. Mas essa necessidade, ela foi um pouco que sumindo da minha mente. Preciso de outras pessoas, eu tenho companheiros, mas tipo, ter um lugar que é sempre bom ter um lugar seguro pra gente, coisa, mas há muitos anos eu não frequento Uhum, mais. E eu tô falando com você e refletindo ao mesmo tempo, porque tipo, eu tenho meus grupinhos de internet aqui, mas por muito tempo eu fiquei sem grupo também e só com o que a gente chama em um curso de milagres de companheiros poderosos. Que são aquelas pessoas que vão te ajudar a trazer a mente para a verdade, sabe? uhum. E não sei, pode ajudar alguém, mas eu sinto que os grupos e frequentar lugares pode ser muito útil, foi muito útil para mim, mas que é uma desconstrução também de que não é uma necessidade. Sim, Pode ser útil, mas não é uma necessidade porque Deus está dentro da gente. E aí você conta um pouquinho das exatamente. coisinhas que você faz, mas gente, como que eu fiz isso? Sério, como que eu fiz isso? Nossa, Enquanto a gente estava conversando. Em que eu encostei, eu não sei. Mas tudo bem. É deve isso ser aí. no papel. Não tem nem papel aqui. Talvez a minha própria unha. Não sei o que eu arrumei. Mas enfim, gente, é isso aí. Ah, não, eu já até sei. Acabei de descobrir na escrivaninha aqui. Mas, é, você tem, sei lá, porque às vezes não tem, tá? Pode não ter também. Uma rotina de oração ou de conversa com Deus, ou uma forma que você se sente mais conectada. De oração, oração decorada, assim, não. Eu Mas não acordo, eu precisa falo, ser. ai, olha, abençoa meu dia, me ajuda, que seja um dia legal, nananã. Essas coisas. A hora que eu vou dormir também, ai, obrigada, é nóis. Nós. Não, é isso. E pode ser simples assim. Obrigada por trazer, porque pode ser simples assim. A gente, de vez em quando, coloca muitas barreiras para a gente se conectar com o divino, mas ele tá na gente. Sim, é isso. É isso. E como que tá o rolê de reconstrução de autoestima? Você já começou a desconectar um pouco mais a autoestima do corpo, a lembrar que você tem valor para além do corpício? Sim. Não que eu tenha abandonado meu corpo, Não, porque eu ninguém tá gosto muito de mandando você cuidar fazer dele, isso. assim. Mas eu percebo que não me afeta tanto mais quanto antes. Então, eu percebo assim que a única coisa que eu preciso ainda ajustar é a questão do meu ciclo menstrual, porque eu fico muito inchada e isso às vezes me bitola, sabe? Mas de resto não, de resto tem sido leve, sabe? Aceitar que é um processo e
se cuidar porque você se gosta. É aquela história, né? Cuidar do seu corpo porque você ama ele, não porque você o odeia. É um processo, né, de fato. Tanto cuidado com o corpo quanto esse desvincular o nosso valor do nosso corpo, que a gente não é, Exato. né? Só que a gente se identifica muito. Parece que você é esse corpite que queimou Sim. todo. Parece que eu sou esse corpo aqui que sei lá, que eu arrumei. Cortei, tô sangrando no meio do negócio. Assim, tipo, parece muito. Mas quem eu sou para além do que eu pareço ser. Exatamente. Isso é até uma coisa que eu estava falando com as meninas lá no Entre Linhas, né? Eu não sei se eu já te contei sobre isso, mas eu Uh-uh. tenho uma comunidade de mulheres, e aí, deixa eu ver se tá aqui. Não, tá lá fora. Eu desenvolvi um planner terapêutico, né? Então, ele Hum, é mais um acompanhamento, como se fosse um relatório de metas. uhum, O objetivo principal dele era fazer essa sondagem, né? Então, escolher 3 metas alcançáveis, isso é uma das coisas que eu mais falo, que não adianta você pegar meta, perder 20 quilos em uma semana, você não vai. você vai se frustrar. Eu vou ler um livro por mês. Se você não lê nenhuma página, como você quer ler um livro por mês? Então, coloca uma meta real e alcançável. E aí se escolhe as 3, tem uma tabela. Então, dia tal, o lugar dos tiquezinhos, né, para você colocar se você deu conta ou não de concluir aquela tarefa, e uma linha para você escrever algo sobre o seu dia. Então, pode ser tipo tópicos das coisas que você fez ou como que você estava se sentindo. E aí cada mês tem um tema. Uhum. E aí esse mês, sem querer querendo, caiu autocuidado e autoconhecimento, que é o mês das mulheres e tal. E aí essa comunidade surgiu junto com o e-book, né, junto com o planner, em novembro do ano passado. E aí como começou a entrar muita gente, porque eu tinha feito só para colocar as minhas clientes para a gente ir conversando lá e tal, trocando uma ideia sem pretensões. E aí uma das meninas falou assim para mim, por que que você não vende esse plano? Eu falei assim, não senti de vender, sabe? Fiz o movimento e Uhum. tal, que eu fiz para dar de presente para elas. Aí não senti de vender, falei assim, tá, o que eu vou fazer então, né? E eu falei assim, vou disponibilizar pra galera. Então, aí elas começaram a chamar as pessoas, e aí que foram chamando outras pessoas. E aí, hoje em dia, já tem mais de 200 meninas. E aí, Gente. depois que começou a ter bastante gente, assim, eu me comprometi a fazer exercícios de desenvolvimento emocional com elas toda segunda, quarta e sexta. E aí, ontem, o exercício de ontem era justamente sobre essa questão do espelho, de como que você se vê no espelho. E aí fui sentindo, né? E foi até que a hora que eu postei uma frase que é assim: o espelho só é cruel quando você espera ver o que os outros querem. E aí, quando Você você espera sai ver desse. um ideal, né? Um negócio que não existe. Exatamente. E aí, isso fez muito sentido para mim e para as meninas que estão lá também, que fizeram o exercício, porque às vezes, a gente é cruel com a gente mesma por conta de expectativas alheias. Às vezes, a gente nem quer. É aquela história, né? Às vezes, a gente nem quer ser, sei lá, magra ou malhada, ou ter um tipo de cabelo específico, ou sei lá, vestir um tipo de roupa específica. A gente só tá sofrendo por isso, por querer parecer bem aos olhos dos outros. E isso foi muito profundo para mim. E acho que para as meninas também. Que é a mesma coisa do que a gente falou de moeda, né?
Quando você traz isso, eu lembro que a mesma moeda do elogio é a moeda da crítica. Então, se você dá muito valor para elogio, você vai dar muito Você vai dar valor muito para para crítica. crítica. É isso. Isso. E estamos, então, com uma comunidade de mais de 200 mulheres bombando, olhando para isso. E essa comunidade, você ainda está fazendo ela de graça? Como que tá esse rolê? É, eu, assim, porque quando eu fui fazer a minha estratégia do Instagram, né? Uhum. A moça falou assim para mim, ai, você tem que cobrar por isso. Imagina se você cobrar uma mensalidade de R$ 5 por pessoa para participar. Imagina isso vezes 200. Eu falei assim, mas não, não é esse o propósito desse movimento. Esse movimento é uma coisa assim de para equilibrar mesmo a Voltou? Oi, Voltou. voltou. Esse movimento é para equilibrar. A troca e para também ter possibilidade de testar coisas e de perguntar de fato o que funciona, o que não funciona. Então, ao mesmo tempo que eu estou ali entregando muito conteúdo, então eu estou também validando exercícios que funcionam ou não, coisas que é isso, né? Que funcionam ou não, que vão dar certo, que validar mesmo. É seu laboratório, e aí você tem um monte de companheiras lá para te ajudar a testar Sim, isso. Então, exatamente. mulherada, depois você me manda o link que eu coloco aqui embaixo para quem sentir de lá participar do Surilab. É muito Como, legal. calma aí, como é que é o nome mesmo? Desculpa, porque agora eu fui dar outro nome. Chama Entre Linhas e Emoções. Eu vou pegar o planner para mostrar para vocês. Espera aí. A gente vai dando nomes para as coisas, gente. Ó, deixa eu só tirar o embaçadinho, senão não vai dar para ver. Hum, Ó, o meu eu fiz de capa dura, porque eu acho mais bonito assim. que Mas lindo! aí, quando É entra lá, lindo. recebe o PDF, aí ele tem aqui contracapa, apresentação de como que funciona o projeto e tal. E aí aqui, ó, tem a explicação de como preencher. Vamos Mas eu vou fazer. mostrar um branco que vai ficar mais fácil. Ó, esse daqui é o meu de janeiro. Então Uhum. tem lá os dias de janeiro, as metas que eu me propus a fazer, e aí percebe que tem dias que não tem feito, né? Não tem o tique. Tem dias que Tá até não tudo tem bem. nenhuma, mas tá tudo bem. É justamente para trazer Consciência, né? essa, exatamente, essa consciência mesmo. Aí aqui na frente, ó, tem como se fosse um diário, são 2 páginas. Aí você pode ir escrevendo e cada tema do mês tem algumas perguntas assim, bem pé na porta, para dar um chacoalhão, assim, ó, minha filha, e aí, vamos. E aí, essa daqui, a primeira de todas, é uma das mais importantes que eu acho. Eu até deixei fixado lá no meu Instagram, que é assim, ó, quem sou eu, além dos meus papéis sociais? É, essa daí é maravilhosa. Porque todo mundo, né? A gente fala, ah, e aí, tudo bem? Nananã. Ou então a gente está começando alguma coisa, a pessoa fala, se apresenta. Ah, olha, eu sou fulana, eu faço tal coisa, eu tenho tantos anos, sou mãe, tenho tantos filhos, sou casada, nananã, tá bom. Mas e aí? Qual é a sua personalidade? Do Quem é que você você? gosta? O que você não gosta? O que te deixa brava? E aí, ó, cada mês tem um. Fevereiro foi amor e relacionamento, e aí tem umas perguntas que tá na porta também. E agora o de março é autocuidado e autoestima. Eu falei autoconhecimento naquela hora, né? Mas é autocuidado e autoestima. Eu vou ler as perguntas para vocês, aproveitar que a gente está com tempo, aí vocês já vão pensando. Já vamos Ó, com as reflexões. a primeira, o que significa autocuidado para mim?
E tem, agora eu tô na vibe de escrever textinho, né? Então tem lá, que é o autocuidado não é só skincare. Não, não, ele, né? Porque na superfície pode ser, skincare, fazer massagem, passar creme no cabelo, mas E o alimentação? quanto Tá bebendo água? Tá fazendo exercício? Tá em contato com a natureza? Tá respeitando seus limites? essa daí que tava na minha mente. Ó. Quando você tá colocando limites, tá respeitando limites. Isso é Exatamente. autocuidado. Quando que a gente não se atropela? É isso. Ó, próximo. Quando foi a última vez que eu cuidei de mim mesma? E aí é o complementar anterior, né? O cuidar é muito além do passar um creminho. Como posso ser mais gentil comigo mesma? É a história do chicotinho, né? A gente se cobra tanto, tanto, tanto que fica aqui, você não fez isso, você não fez aquilo. E quando é uma pessoa próxima a gente, uma amiga, um parente, que faz a mesma coisa que a gente fala, mas tá tudo bem, comece de novo. Vai dar certo, não, você consegue. Como que a gente fala com a gente, né? Exatamente. Que hábitos me ajudam a me sentir melhor? Como posso melhorar a minha relação com o meu corpo? Quais são as minhas necessidades emocionais hoje? Quais são os sinais que eu estou negligenciando? Aquela questão de que o corpo fala e a gente não escuta. Tem um troço batendo na porta, mas eu tô fingindo que não é comigo. Exatamente. E aí, hoje a gente já tem vários estudos, né, mostrando como que as nossas emoções e como que o nosso estilo de vida influencia na nossa saúde física, né? Que é resultado, né? É resultado das É, nossas emoções. E exatamente. aí por isso que é interessante. Foi bom você trazer isso, não estava na minha mente, mas é. Por isso que o autocuidado vai além do corpício. Porque o corpo é um resultado, é a camada externa. Mas se eu não trato Sim, a causa, que é a emoção, é a raiva que eu sinto, é o limite que eu não coloco, é o pensamento que eu guardo e que eu vou gerando mágoa ali, eu posso fazer o que eu quiser na capa. Não vai resolver. exatamente. Ainda tem mais, ó. Como celebro as minhas conquistas? Quando foi a última vez que eu me senti bonita? O que eu amo em mim? Como posso proteger a minha energia emocional? Que espaço da minha vida precisa de mais atenção? E quais são as crenças sobre mim mesma que eu quero abandonar? São as crenças sobre mim mesma que eu quero abandonar. O que eu falo para as meninas, né? A gente passou muito tempo acreditando nas historinhas que contaram para a gente. Agora a gente precisa fazer o caminho reverso. Então a gente precisa se contar novas histórias e fazer a gente acreditar nisso. Porque se a gente acreditou naquilo que não ia fazer bem pra gente, por que que a gente não pode acreditar no que é produtivo? Isso se relaciona muito com uma outra pergunta que você trouxe, gente, que estava aqui e sumiu. É uma delas aí, mas é, o que eu acredito sobre mim. Ah, lembrei agora. É da gentileza. Como eu posso ser mais gentil no processo? Porque eu acho que são coisas que a gente precisa andar junto nesse processo. A gente está sempre. A gente fazer essa investigação e essa limpeza de o que que eu achava que eu era e que eu não quero ser, e trocar a historinha. Mas a gente precisa da gentileza do processo, senão, como diz Carol Racha, a gente cai na síndrome do deveria.
Nossa, Suri, mas você já é consteladora, você está estudando esse troço aí não sei quantos anos. Você ainda tem essa crença? Você Sim. ainda faz isso? Você ainda aceita essa história? E, e assim, é sutil, mas a gente precisa dessa gentileza, porque senão o carrasco, minha filha. Vem. E a nossa mãe é que tá mais perto, né? É a primeira, né? É a primeira. É a rainha do chicotinho, gente. Que é o que você trouxe. Você não fala quando você faz alguma coisa, você não fala desse mesmo jeito que você fala com você não fala com um amigo, nem com nem com pessoa que você, entre aspas, odeia. Não, não faz nem sentido odiar pessoas na minha mente, mas assim, a gente tem isso na mente, a gente precisa limpar também, tá Aham. tudo bem. Mas nem pra ele, que você não curte tanto, você não trata ele do jeito que você se trata. E é isso. Trazer essa consciência, né? Pra gente parar de se tratar igual lixo. E aí entra também aquela história, né? Os outros só fazem com a gente o que a gente permite. Então, se você não tem esse olhar para si mesmo, de reconhecer o seu valor, de saber os seus limites e tal, as pessoas montam. Porque sempre que tiver um bobo, vai ter um abusador. É porque No é só sentido, reflexo, né? sim, É só reflexo. O abusador é o reflexo do abuso que você faz com você mesmo. E ele tá ali te mostrando, porque é muito mais fácil a gente ver no outro. É muito mais fácil eu ver que fulaninho me trata mal do que eu perceber o quanto eu estou me tratando mal. exatamente. E é só semi-transição de carreira. Eu digo semi porque você não deixou de ser professora. Me parece que Então, foi fluida, mas me conta. a questão de deixar os alunos presenciais na escola foi tranquilo. Lógico que assim, eu senti porque eu estava, eu tinha um vínculo afetivo com eles, ainda mais com a escola que eu trabalhava, então foi esse processo assim de despedida mesmo de pessoas e de lugares que você gosta. Mas eu consegui passar assim pela barreira financeira. Antigamente, não dar aula em escola para mim era uma coisa muito inalcançável, porque eu achava que eu só ia conseguir me manter financeiramente se eu tivesse um salário fixo, se eu tivesse ali com o emprego garantido, né, entre aspas. E aí foi até que foi leve, assim, lógico que não foi uma coisa inconsequente. Eu ponderei muito, conversei muito com meu noivo, estudei a possibilidade, tanto que quando eu cheguei aqui, tem uma escola ali, literalmente é só descer o elevador. E aí eu queria dar aula lá, porque assim, é uma escola que é muito. As crianças ficam muito livres, Uhum. pelo que eu vejo assim no Instagram, né? Então, mandei currículo lá e tal. A primeira vez que eles me chamaram foi ainda em dezembro, que é o fundamental mais para baixo e o infantil aqui embaixo da minha janela. Aí me chamaram no fundamental. Aí cheguei lá, o diretor da escola falou assim para mim: Olha, gostei muito do seu currículo, viu que você tem experiência. A vaga que eu tenho é de auxiliar de sala. Aí deixei ele falar, conversa vai, conversa vem, perguntei, mas tá. Quais são, né, as minhas funções e a questão do salário? Ele falou assim: não, você vai assistir os alunos, você vai acompanhar os alunos o dia inteiro. Então, as crianças são integrais, né, a maioria da escola, Uhum. mas metade do período eles ficam com o professor efetivo
e a outra metade eles ficam com um outro professor, que é o professor das atividades extras. Então, eu passaria o dia inteiro com a turma acompanhando. e quem trocariam iam ser os professores. Aí eu falei assim, ah, legal, tal. Mas ele me ofereceu R$ 1.800 de salário. Eu sei que, assim, pra muita gente que vai assistir esse vídeo depois, pode até achar um salário ok, porque é mais que o salário mínimo e tal, nananana. Mas o que tem em contrapartida é que é uma escola bilíngue, totalmente elitizada, porque aqui a gente mora num bairro nobre da cidade, um dos bairros mais caros, e eu tenho, só na educação infantil, eu tenho 10 anos de experiência, para mais. E aí conta mais os anos que eu também dei aula só de inglês, então é uma galera de experiência. E falou assim: ah, não, tudo bem, a gente vai conversando. Aí, beleza. Quando foi em janeiro, a mulher dele, que é a diretora do infantil, me ligou, falou que era para eu ir lá para conversar com ela. Ela falou: ai, meu marido fez entrevista com você, beijo. Fez entrevista com você e me passou o seu currículo. Acho que você combina mais com o perfil daqui do infantil. Quer vir aqui conversar? Eu falei, vou conversar. Aí chegou lá, ela me perguntou, né? Acho que ela já tinha, sei lá, se eu expressei muito na minha cara quando eu estava conversando com o marido dela a questão do salário. Mas chegou ali, ela já me ofereceu meio período só, Uhum. mas também o mesmo esquema, auxiliar de sala. Eu não ia ficar o dia inteiro, né, com as crianças, mas eu ia ficar ali levando as crianças no banheiro e auxiliando, dar comida e tal, porque eles são menorzinhos. R$ 1.200. Eu falei assim para ela, olha, ela tinha me mostrado a escola é linda, maravilhosa, perfeita. Eu falei assim, ó, a minha formação é assim, assim, assado. Eu tenho tanto tempo de experiência. Eu sei que se eu aceitar a vaga, mesmo gostando da escola, eu vou ficar frustrada, porque eu não vou ter autonomia para fazer as coisas que eu quero. Aí expliquei para ela, eu vim de uma escola que eu fui a primeira professora da escola. Então, e eu já trabalhava para a dona da escola antes dela criar a escola de educação infantil lá em Araraquara. Então, eu participei desse processo. Eu tive muita autonomia sempre lá em Araraquara para fazer tudo o que eu quis, do jeito que eu quis com as crianças. E eu tive também muita voz ativa na construção dos processos da escola de lá. E aí eu expliquei tudo para ela, como que você vai, como que eu vou ficar numa vaga submissa a uma professora, não que esse seja um lugar de menos prestígio, mas eu ia me sentir muito frustrada, porque eu não ia conseguir entregar as coisas que eu estava acostumada. Aí eu falei para ela, olha, quando você tiver uma vaga de professora, você me avisa. Até então, a minha agenda de aula de inglês estava aberta só à tarde e à noite. Então, eu ia aí das 3 horas da tarde até umas 9h30 da noite. Aí, beleza, passou, não passou nem um mês. Quando foi agora esses dias, ela me chamou, ela falou assim, ai, Suró, tem agora uma vaga de professora. Mas aí eu já tinha aberto a agenda de manhã. E aí, a vaga de professora é 2.500, meio período e tal, aí tem mais um monte de benefício. Falei assim, olha, lembra que eu fui aí e não deu certo? Agora eu abri a minha agenda de manhã. E aí eu fui colocar na ponta do lápis, né? Não compensava, porque como eu ainda estou recebendo seguro lá da outra escola, não compensava parar de receber o seguro e dispensar os meus alunos para começar a trabalhar ali. E aí eu falei assim, ah, olha, agradeço muito a oportunidade, mas a gente vai conversando. Por enquanto, eu ainda estou com os meus alunos de manhã. E aí foi isso. Então, foi uma coisa assim, foi leve,
escolher continuar só trabalhando em casa, e mesmo sabendo que, assim, é uma coisa assim, é o meu, é a minha empresa, eu que tenho que dar conta. Recebeu, não recebeu, peça pulo. Diferente do que seria a CLT. Mas eu não senti, sabe, de voltar a dar aula na escola. E aí foi isso. Os alunos de inglês é uma coisa que eu gosto muito. Então eu me sinto assim realizada de ver, sabe, essas pessoas assim que são mais simplesinhas, que não têm muita condição financeira, ou que são mais simples mesmo, assim, conseguir, uma pessoa que não conseguia falar nada, assim, de não conseguir nem pronunciar as palavras repetindo depois de mim, e agora já estão conseguindo conversar. Isso é uma das coisas assim que a transformação para mim fica muito palpável. E eu gosto muito disso, sabe? Não é uma coisa que eu consigo abrir mão, pelo menos por enquanto. É o que te realiza. E como estão os atendimentos de constelação, terapia em geral? Os atendimentos, eu tenho algumas clientes que são fixas, e aí, dentre essas fixas, tem algumas que fazem uma vez por mês, algumas que fazem 2 vezes por mês. E aí vai muito da necessidade de cada uma, do quanto que elas estão precisando, mas o que eu sempre falo para elas, né, é diferente da psicologia. Você não vai ficar amarrada a mim anos. Tem uma moça que eu conheço que ela faz terapia há 15 anos. Ela tem 32, ela faz desde os 17. Eu falo assim, tá bom. Já que você gosta, né? É uma coisa assim, não ressoa comigo. Quando eu tentei fazer, não funcionou para mim, mas eu sei que para muita gente funciona. E aí eu tenho também a mentoria. A mentoria são grupos de mulheres. Eu abro assim, sempre que surge vaga, né? Sempre que um grupo acaba, eu abro outro. E aí geralmente são 5, um grupo tem 5, outro grupo tem 7 mulheres. Mas é sempre menos que 10, porque as meninas têm acesso a mim sempre que elas precisarem, né? Então, por exemplo, ai, deu uma bucha, aconteceu alguma coisa, uma treta, eu sempre ajudo, assim, na medida que eu posso e na medida que fica leve essa ajuda, né? Para ficar uma ajuda equilibrada. E aí, na mentoria, são 8 meses de mentoria, e nesses 8 meses a gente passa um pente fino, assim, na vida inteira. Então, a gente começa trabalhando procrastinação e autossabotagem, que é as duas coisas que você vai precisar para dar continuidade no processo inteiro. Para não E aí, parar. é, aí depois a gente vai trabalhando a questão dos setênios, a gente trabalha relacionamento com o pai e com a mãe, a gente trabalha os relacionamentos, a questão da gestação e da amamentação, que é muito importante, principalmente para as pessoas que têm algum tipo de compulsão, né? Seja por compra, seja compulsão alimentar. Aí tem a mentoria, né, de 8 meses, e tem o grupo das meninas, e tem os atendimentos individuais. Ah, eu quero só fazer um atendimento aqui, pronto, acabou. E aí tem também. E aí, isso aí te dá a vida de madame. Uns tempos Sim. atrás, gente. Ai, vamos dar o contexto. Ó, quando a Pausa começou a ser minha terapeuta, eu tava numa loucura de uma vida que eu acordava às 6h30 da manhã, entrava na escola às 7, saía às 6, começava a dar aula às 6h30 e parava às 11h30 da noite. Todo dia. Todo dia. Graças a Deus, né? Foi o dinheiro dessas pessoas que me ajudaram a comprar as coisas aqui para o apartamento. Foi assim, eu vivia no automático. Hoje eu falo, gente. E no começo, quando eu cheguei aqui, eu mudei para cá em dezembro. Então eu já estava de férias, né? É assim que eu entrei de férias, então
inconscientemente, na minha cabeça, eu tava de férias. Aí, Uma quando vibe foi janeiro, férias. é, aí começou a chegar janeiro e tal, eu falei assim, nossa, ó, eu tô de férias ainda. Aí eu comecei, assim, criar uma rotina para não ficar muito bagunçado também. Então, eu sempre tenho, assim, horário para acordar, horário para ir na academia, horário para fazer minhas coisas, mas é uma agenda deliciosa. Porque, Leve. assim, leve, muito, 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 muito leve. Não preciso mais acordar tão cedo. O único dia, assim, que eu acordo mais cedo é de quarta, porque a minha primeira aluna é às 8, mas mesmo assim, eu consigo acordar 10 para as 8. Antes eu acordava 6h15. E aí, nossa, outro dia, terça-feira passada, era terça-feira, eu cheguei da academia, não tinha aula à tarde, eu falei assim, vou tomar um sol. Aí desci lá, pus o biquíni, fui tomar um sol, levei meu livro para ler um pouco. E tem sido leve, sabe? Poder, assim, cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar, mas eu não conseguia cozinhar porque eu não tinha tempo. E eu precisava comer, assim, minimamente saudável. Voltou. Até onde você ouviu? Não. Você não tinha tempo de cozinhar e aí agora você falou de saudável. Tô imaginando que agora você cozinha coisas Ah, sim. saudáveis. Eu não tinha tempo de cozinhar, então eu comprava marmita. E aí, porque eu precisava comer minimamente saudável para o meu corpo Ah, aguentar tá. o tranco desse batidão que era todo dia. Então eu ainda treinava no almoço, então era muito corrido mesmo. Eu falo, né? Sem romantizar as rotinas exaustivas, mas quem quer dar um jeito. Mas ó, E aí, pode falar. não, o que eu ia falar só quando você falou, eu queria ter uma vida de madame, eu te perguntei o que que é vida de madame para você? Porque vocês veem que a vida de madame dela inclui trabalhar. Exatamente, não, com certeza. Eu acho que é assim, é você poder escolher. Você, por exemplo, eu escolhi fazer a unha hoje de manhã. Se eu estivesse trabalhando CLT, eu não ia poder fazer a unha de manhã. A minha unha era mais tarde, eu falei assim, não, vou fazer de manhã. Aí fiz de manhã e pronto. Esse é a paz de um banho no meio da tarde. Ai, de um banho no meio da tarde, adorei. E agora, assim que eu tava falando, né? Agora eu consigo ter mais tempo de cozinhar. Então eu posso fazer a minha própria comida, eu posso fazer doces e coisinhas assim que eu gosto. Eu voltei a fazer artesanato. Olha, gente, encomendas, mentira, não encomenda, é só para mim, eu produzo próprio. Porque o que estava acontecendo? A minha mesa é de vidro, aquele vidro branco. E eu bebo muita água, então sempre fica uma jarra aqui. E tá sempre assim. E Aí você falou, ficava preciso de uma. tudo de água em cima da mesa. E você não acha um porta-copo, sei lá o que, desse tamanho aqui. Aí eu falei, vou fazer de crochê. Aí fiz. Então, sabe, fiz assim, peguei um dia à tardezinho e fiz. Aproveitando sua vida de madame. Tem. É, eu acho Nossa, muito mas eu legal acho, isso. sei lá, Não, pode falar. que tá muito ligado também à questão do conforto que o trabalho te permite. Por exemplo, eu fiquei o ano passado inteiro trabalhando muito sempre, mas eu consegui comprar tudo que eu quis, do jeito que eu quis aqui para o apartamento. Então, eu tenho o robô que limpa o chão, eu tenho a lava-louça, eu tenho uma máquina de lavar boa, que lava até meu tênis, porque eu morro de preguiça de lavar tênis. Então, assim, ficou leve também, porque eu tenho todas essas facilidades. Eu acho que se eu tivesse em casa e se eu tivesse tendo que me preocupar sempre em limpar a casa e fazer essa série de outras coisas, eu acho que não seria tão Então, leve assim, porque eu acho que eu ia entrar muito numa pilha assim
que é o que a minha mãe passa, por exemplo, o que eu vejo que ela passa, né? Ela fala assim, ai, você limpa a casa o dia inteiro e não fica limpo. Não é que não fica limpo, é que a casa é cíclica. Você lava a louça agora, depois você vai ter que lavar de novo, porque você comeu de novo, não tem o que fazer. Porque você come 3 vezes ao dia, vai ter louça 3 vezes ao dia. Você come 6, vai ter 6. Exatamente. Igual cozinhar, por exemplo. Eu gosto de cozinhar porque eu acabo de cozinhar, eu coloco tudo na lava-louça e pronto. Agora, se eu tivesse que lavar toda essa louça, eu já ia bolar. Que foi o que aconteceu o ano passado, quando eu quis fazer marmita de sábado para não comprar, né? Eu falei assim, vou fazer, né? Ai, Gina, perdi o sábado inteiro cozinhando. E aí chega no meio, você fica com preguiça, mas aí você já começou, você tem que acabar. E aí você acaba, você ainda tem que lavar a louça. Eu falei, o quê? Não, deixa, vamos gerar emprego. Agora eu tô nessa, vamos gerar emprego. Vamos gerar emprego, deixa o dinheiro circular. É, Exatamente. E tem sido leve, sabe? eu acho, o que eu ia falar aquela hora, que eu acho interessante a gente olhar que tem várias formas de viver. Porque muitas vezes parece que só tem uma. Uhum. E tanto no nosso desenvolvimento gente, espiritual, quanto no que parece ser aqui no físico, né, na vida, o que você trouxe, você falou, aquele trabalho ali, ele sustentou essa facilidade que eu tenho hoje. Exato. Então, e eu sinto que no trabalho espiritual é a mesma coisa, é assim, alguma coisa que te pega muito, que você tem que olhar para aquele inconsciente, a hora que você faz esse trabalho, ele sustenta os que vêm pela frente. Fica mais leve os próximos. Sim, Não é que não vai ter PO, toda hora tem coisa inconsciente surgindo, né? Você trabalha com constelação, o que que é constelação? É trazer para o consciente aquilo que está oculto, exato. o que está no inconsciente. A gente só precisa olhar. Mas se a gente não olhar, a gente fica submetido. E a É, gentileza no processo é essa de, ok, agora é isso aqui. Tem isso aqui porque tem um aprendizado para mim aqui. E a sim, hora que esse justamente. aprendizado acabar, eu posso ir pro próximo. Com leveza. Com leveza, a palavra tem sido essa, né? Com leveza. O que que é leve para você? O que que é leve agora? Nesse exato momento, eu acho que o que torna as coisas leves para mim hoje em dia é a segurança que eu fui construindo. E aí a segurança tanto financeira, de saber que se eu perder todos os meus alunos, eu tenho meu noivo, e Deus o livre se não aconteça, mas aí eu tenho o meu noivo para me ajudar, a gente consegue, assim, se manter até eu conseguir outra coisa. A questão da segurança emocional também, que eu fui construindo por mim mesma, mas que eu também percebo que eu posso contar com algumas pessoas quando eu não estiver bem, e que são pessoas que eu sei que se eu estiver desmoronando, essa pessoa não vai acabar de subir na minha cabeça, ela vai me ouvir e vai me dar um norte, vai me ajudar. E também essa segurança, sim, até espiritual, que é uma coisa que eu percebo que, ao mesmo tempo que eu tenho essa expectativa, assim, de ser respondida, eu sei que eu estou sendo ouvida. E isso tem sido muito importante, né? Principalmente agora que a gente está em época de quaresma, por mais que eu não seja mais católica fervorosa, eu percebo que a gente tem muita influência energética nesse tempo, nessa época assim de quaresma.
Eu comentei que o meu salzinho na porta sempre fica ali, né? Uhum. Nos primeiros dias da quaresma, ele ferveu quase todo dia. E assim, a gente não pulou o carnaval, a gente só saiu no sábado, a gente encontrou uns amigos lá em Araraquara, e na terça a gente saiu só nós dois. Então a gente não tava assim, no meio do fluxo de Uhul. muita gente e tal. E mesmo assim ferveu, sabe? São coisas. Sabe quando dá aquela vontadezinha assim de brigar, de dar uma alfinetadinha? Eu percebo, tô percebendo muito isso, sabe? Tem sido um processo. E outro, a gente tá falando, né, de processos. Eu morei muito tempo sozinha. Então, eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 15 para 16 anos. Aí depois eu morei um tempo com a minha avó. Aí depois dividi casa com umas amigas. Aí mudei, dividi mais uma vez. E depois disso só morei sozinha. Então são quase 12 anos aí, vai chutando baixo, vivendo só comigo mesma. E aí tá sendo um processo, assim, a convivência, não que tá sendo difícil, assim, não percebo esses clichês, assim, que todo mundo fala de, ai, ele não me ajuda em casa, ou, ai, deixa a toalha molhada em cima da cama, deixa o vaso, a tampa do vaso levantado, graças a Deus, eu não tenho nenhum desses problemas. Como a minha sogra só tem filhos homens, então ela já fez, percorreu o caminho mais difícil. Então o meu Ela noivo, treinou a ele galera direitinho. Então ele faz por ele mesmo, sabe? Então quando ele vê louça suja, por exemplo, ele põe na máquina. Ele quando ultimamente eu tô fazendo as marmitinhas as nossas, né, minha e dele. Mas antes eu fazia só as minhas e ele fazia as dele. Então ele se virava. Foi logo quando eu mudei, né? Que ele já estava acostumado a fazer as dele, então ainda tinha dele. E aí a questão da casa, assim, como ele também trabalha de home office, então a gente fica 24 horas juntos. E aí, e não tem nada melhor para fazer o inconsciente virar à tona do que ficar 24 horas junto com outro ser. Exatamente. E aí, por exemplo, quando ele tá meio coxo assim no trabalho dele, quando ele só tem que ouvir alguma reunião, ou quando ele tá esperando alguém mandar o arquivo para ele fazer, sei lá, não entendo das coisas. Mas eu sei que ele tem que esperar renderizar, que chama. Que é fazer o projeto da casa virar uma coisa que parece uma foto da casa. É muito legal, inclusive. E aí ele vai, ele começa a lhe dar uma organizada assim na casa. Então, não, tá, tem sido leve essa parte que eu achei que ia ser a parte mais difícil da organização da casa em si, porque eu sou muito bagunceira. E é assim, por além de ser bagunceira, eu não tenho muito assim, não ligo, que nem, por exemplo, como eu sou água, né, peixes, Flui. as coisas ficam bagunçadas e aí me dá 5 minutos eu vou e arrumo. Eu não gosto assim de coisa suja, mas de coisa fora do lugar tem bastante. E aí dá 5 minutos eu arrumo rapidinho, pronto, tá tudo bem. E ele também não se importa muito com isso. Mas o que que eu percebo assim é a questão de atenção. Por exemplo, tem épocas, até pela TPM, que eu me sinto muito carente. E aí eu deposito toda essa expectativa de suprir essa carência nele. Aí às vezes dá umas tretinhas por conta disso. Mas assim, é um processo que eu já tô tomando consciência e entendendo que ele tá aqui para somar e não para tampar buraco, sabe? E a gente consegue conversar muito sobre isso também. Vazio. É, a Eu, gente tem. não, é porque eu tirei, tem 2 dias, eu tirei no oráculo lá da frequência do amor, um lembrete do amor, que é o vazio que você sente não pode ser preenchido por pessoas, tarefas, coisas, ele só pode ser preenchido por Deus, que é a nossa É, essência, né? E, e é o que você falou, você traz consciência com gentileza no processo, porque não é porque
Você percebeu isso, que amanhã, na próxima TPM, você já não vai passar por isso. Você fala, ó, tô passando por isso. Beleza. Ah, é só uma TPM. Sim. Ok. E essa Não questão preciso matar o coleguinha por causa disso. da comunicação, assim, é um dos principais pilares, assim, do nosso relacionamento, eu vejo. Aconteceu uma situação muito curiosa. De quinta-feira, ele sai para um bar de um amigo dele. O amigo dele tem um bar, e aí todos os amigos dele se reúnem lá. Aí, beleza. Só que de quinta-feira eu dou aula, né, até 9h30. Não é mais até 11h30, mas até 9h30 eu tô dando aula e aí eu não quero mais, depois disso, me arrumar e sair, é muito trampo. Eu falei assim, vai você sozinho. E aí no começo ele vinha cheio de dedos, assim, nossa, tudo bem pra você se eu sair? Eu falei assim, vai. E aí foi, tudo bem, assim, porque o que que eu achei, né, na minha cabeça? Crenças, aquela história de, é a mulher que fica em casa sozinha e o homem que sai pro bar. Eu falei assim, pra mim tá tudo bem, pronto. Só que olha como que isso foi enfiado na minha cabeça de um jeito assim, muito errado. Teve um dia que ele saiu numa dessas quintas e eu não sei o que, que eu estava procurando em casa, que eu precisei ligar para ele para perguntar onde estava, que eu não estava achando. E aí eu tinha mandado mensagem, ele não tinha visto, aí eu imaginei, falei assim, Levou. não, ele deve estar conversando, eu vou ligar. Aí liguei, ele não atendeu. Aí a cabeça aqui, ó. Depois que passou, eu falei assim: olha o quanto de história A gente se conta. que a gente se conta. E aí, lógico que ele chegou, eu tava com um bico desse tamanho. E aí, ele, ai, graças a Deus, ele conversa, ele consegue me entender sem eu falar muito, porque às vezes, principalmente quando eu tô brava, assim, eu não consigo me expressar, eu não consigo explicar o que eu tô sentindo. Aí ele chegou, tava de bico, aí ele foi falar comigo e falou assim: eu sei que você deve estar aí pensando um monte de coisa de mim, que não sei o que tem, que não sei o que tem. Você acha que se eu quisesse alguma coisa com você, eu ia trazer você para morar comigo? Que não sei o que tem? Que você acha que se eu fosse fazer alguma coisa, eu ia fazer lá no bar dos meus amigos? Que dadadã, que dadadã. Aí ele foi rebobinando a fita, e aí, porque eu estava totalmente no irracional. Racionalmente, não fazia mesmo sentido eu pensar que, sei lá, ele estava com outra pessoa, ou ele estava em outro lugar, ou qualquer outra coisa. Mas eu fui me contando essa história de que, ele não atendeu porque ele está fazendo coisa errada. E a gente reage às histórias que a gente se conta. A gente não É, reage às coisas que acontecem, a gente reage às histórias que a gente se conta. exato. E aí, depois disso, né, a gente combinou, deixa o celular perto para tocar, e não porque eu estou desconfiando de você, mas porque isso é um gatilho para mim. Mas, olha, essa era até uma coisa que eu queria conversar com você sobre. Eu vi uma vez em algum lugar uma pergunta assim: será que você se curou mesmo dos seus gatilhos? Não, se você se curou mesmo dos traumas ou você só está se escondendo dos gatilhos? É, porque a hora que você falou isso, eu lembrei, né? A gente já trabalhou uns tempos atrás no histórico de ciúme. Era um pouco mais intenso que isso, Olha, mas passou, viu? Graças a Deus. Agora eu sou uma nova mulher. E eu não falei antes porque ele estava aqui, né? Mas o meu processo desenvolvimento de fato, na época que eu falei lá que estava meio bagunçado, foi por conta de ciúme. Eu estava maluca de ciúme e eu tava, não sabia o que eu fazia, porque eu estava vendo o meu relacionamento desmoronar
E ao mesmo tempo que eu sabia que, tipo, não tinha nada a ver, que estava ali na minha frente, a minha cabeça estava. Ah, porque não é ele, né? A gente já teve muitas sessões na época sobre isso, né? E não É, é sobre o outro. É sobre se eu tenho essa ferida e eu não olho para ele e eu não curo, e a hora que você, e te respondendo, sinto que tá na hora de dar uma olhada mais para isso, porque senão você só coloca ele para não ativar o seu gatilho, mas o gatilho tá aí. Então ele vai aparecer com outra coisa, um aluno que troca de professor, uma coisa que o sentimento do ciúme, ele tá aí. uhum. Então, é uma boa hora para olhar para isso. Depois a gente conversa mais, mas não adianta eu não tratar, porque eu vou projetar. Se eu não olhar para esse pensamento, não entregar, não limpar isso que eu penso e sinto sobre ciúme na mente, sobre posse, sobre controle, isso vai aparecer de outro jeito. Porque as pessoas são só espelhos, elas só estão mostrando o que está na minha mente. E a vida que virou inferno é a sua. Você pode até depois Exatamente. estender para virar do outro inferno também, que a gente consegue. Mas, assim, você A já está gente que vivendo o sente. inferno, então já não vale a pena. Entende? Não vale Sim. porque você está se infernizando o tempo todo. Literalmente fala. Literalmente. Porque, gente, a gente se conta muitas histórias e esse lugar de relacionamento é um lugar que a A gente mais criatividade evolui. rola solto. Não, e O é muito curso. doido, porque para as meninas que vão assistir depois, eu tinha crises de ciúme toda semana. Sempre, sempre. Era sempre uma coisa diferente, com uma pessoa diferente, num lugar diferente e tal. E aí, ele sempre apagando incêndio, né? Olha, não é assim, olha, você tá ficando maluco. Só que eu acho que me colocando também no lugar dele, ele já estava perdendo a paciência. E ficou uma coisa assim, eu hoje, olhando de fora, eu reconheço que eu estava totalmente infantilizada, totalmente nesse lugar de controle e de posse mesmo. E também eu passei por outros relacionamentos que eu sofri muito, assim, especialmente no último, antes do meu noivo, eu não ligava para nada, assim, eu literalmente não tinha ciúme de nada. Assim, lógico que você tem um ciúminho ou outro, mas não era assim, nada que dava, tipo, ansiedade, nada. E aí, o meu relacionamento com o meu ex-namorado terminou porque eu descobri que ele estava saindo com a minha amiga. E era assim, uma amiga que eu via todo final de semana, que eu frequentava a casa dela, que ela frequentava a minha casa. E assim, depois que eu descobri isso, eu descobri várias outras traições com outras meninas que eu nem imaginava. Então, foi um processo também tratar isso, entender que isso tinha mais a ver com ele do que comigo. E é lógico que também tinha coisas em mim que ressoavam com isso, que foi por isso que eu atraí esse tipo de relacionamento, mas também já tratei. Só que hoje em dia, eu não sei, né, faço, acho que eu já te falei sobre isso, né? Eu só, é, eu já tinha ficado com meu noivo muito antigamente, e aí eu só voltei a sair com ele porque eu tinha acabado de largar do meu ex. Então, no começo ainda foi para dar uma afogada nas mágoas, Nas mas hoje em dia, mágoas. assim, eu agradeço muito, porque ele é muito maduro, ele me dá, assim, muito suporte em tudo, ele é muito companheiro, ele, ele é, a companheira é a palavra, então ele tá ali para tudo, sabe? Ele ficou todos esses dias comigo quando eu tava lá no hospital. Em casa, assim, eu tô tentada a falar, ele me ajuda em casa, mas não me ajuda. Ele faz a parte dele aqui em casa. E tem sido, assim, um relacionamento muito leve. Lógico que essa questão do ciúme me fez muito mal no começo do nosso relacionamento, porque ele
antes de namorar comigo, ele estava vindo de um relacionamento muito longo. E aí ele começou a namorar com essa moça, eles ainda eram adolescentes, então a minha sogra era muito apegada a ela. Nos primeiros meses ela me chamava com o nome da menina. Então, assim, Já foi vinha só. você com o trauma do ex que traiu. Aí vem. É, E aí o espelho, gente, é assim, é bom você trazer isso porque é exatamente como funciona, é espelho. O e outro aí, só fala aquilo que tá na sua mente. sim, teve uma. Eu não lembro se eu já te conhecia, Fausto, mas quando eu fui para minha sogra para Irlanda, Você me contou um pouco dessa história. então eu vou contar para as meninas. Mas Fui viajar com a minha sogra, era o primeiro ano de namoro ainda. Ela ainda conversava toda semana com a ex-namorada do meu noivo. Para mim, tava tudo bem, desde que ela não levasse a menina lá na casa dela, olha o controle, né? Por que que ela não pode levar a menina na casa que é dela? dela. Tava tudo. É bom que Olha, a gente já agora. vai pegando, gente, ó. Exatamente. Mas enfim, chegou lá, essa menina conversava muito, né? E lógico que a ex-namorada dele me odiava. E aí, o que que aconteceu? A minha lá na Irlanda tem muitas cervejas diferentes. E um dia a gente estava num pub que tinha assim, era um balcão assim do bar com vários tipo negócio de chopp, mas era de cerveja e aí podia experimentar todas as cervejas. E a minha sogra ficou bêbada. E aí ela me contou a história que a ex-namorada do Diego contou para ela, que ele deixava ela na casa dela, tipo, saía com ela, deixava ela na Uhum. casa dela e ia dormir em Araraquara. E eu acreditei nisso. E aí, por isso que eu volto a falar do poder da Da comunicação, né? Eu falei pra ele, história que ó, você se conta. exatamente. Aí eu falei pra ele, eu falei, ó, a sua mãe me contou uma história assim, assim, assada. Isso é verdade? Não que se fosse verdade ele ia falar, é verdade, né? Mas mesmo assim, ele falou assim, se eu namorava com ela, e mesmo que a gente tivesse voltado a sair, você acha que eu ia deixar ela na casa dela e ir embora? Por que que eu, não, eu sempre dormi lá na casa dela? Por que que nesse dia específico eu ia deixar ela e voltar para minha casa? Aí o racional fez mais sentido. E aí depois disso, a gente, olha só como que é. Isso eu acho que, não sei se eu te contei. A gente foi numa festa, que era uma festa universitária, também no primeiro ano de namoro, logo que a gente voltou. Eu voltei com a minha sogra da Irlanda. Aí essa moça tava lá na festa e ela viu a gente. E aí ficou lá meio brava, né? Com certeza, devia. Bom, tem os motivos dela também. E a minha sogra trabalhava nessa época na USP, na cantina da USP. E ela estudava na USP. E ela foi lá na segunda-feira, falou assim para minha sogra que eu tinha jogado um copo de cerveja na cabeça da moça na festa. E assim, eu nem cheguei perto dela, nem nada. E aí contou um monte de história lá. E aí a minha sogra veio e falou pro Diego e o Diego me contou. Então isso fez mais sentido para mim na história de ela estar inventando que o Diego deixava ela na casa dela e ia para Araraquara, sabe? Mas são coisas assim que eu só descobri, que eu só consegui lidar com isso porque a gente tem essa liberdade de conversar e explicar as coisas de um jeito claro, independente do que seja. É lógico que eu surto também ainda, de uma vez. Agora são bem espaçados, viu? É um surto por ano. O ano Era um passado. susto por semana, agora já É, estamos mais perto da cura. Mas é bom a gente olhar. É bom a gente olhar porque o ego faz o quê? Ele diminui nosso traz de volta. sofrimento, mas ele não deixa zerar. Então, Uhum, a gente quer zerar. exato. Aí o que que aconteceu? Essa é nova para você também. O ano passado,
no feriado de Corpus Christi, era aniversário de um dos amigos dele, e aí combinamos de ir uma galera pra praia. Então tava eu e ele de casal, mais um casal que é a Carol e o Eric, outro, então eram três casais, que é o Rafa e a Amanda. Aí tava de solteiro o Caio, que é o aniversariante, o Dani, que é um amigo nosso que é mais velho, o pai do Rafael e a irmã do Rafael. Toda essa galera numa casa da praia. Antigamente, sabe aquela pulseirinha de vermelhinha de 7 nós? Uhum. A irmã do Rafael faz bijuteria assim, miçanguinha, essas coisas. E aí eu comprei uma com ela, muito antes disso. Nessa época da praia eu já nem tava usando mais a minha, porque eu não sabia onde estava. E aí, quando eu fui comprar, eu falei pro Diego, você quer comprar pra gente usar junto? Ele falou assim, não, porque eu não acredito nessas coisas. E ele não é muito dessas coisas espiritualista mesmo. Aí eu falei assim, beleza. Comprei só a minha, usei o quanto que eu quis, parei de usar, nem sei por quê, mas parei de usar. Quando chegou na praia, ela levou as, as As coisinhas pulseirinhas dela, né, dela. as pulseirinhas, as miçanguinhas, tudo que ela tinha para tirar foto na praia, né? Tipo, ela levou uns temas de praia assim para a gente tirar foto, fazer propaganda para ela. Até aí tudo bem. Nessa época eu estava fazendo um trabalho de tradutora para uma empresa, para uma academia X. E aí, tipo, eu parei, fiz uma horinha à noite para fazer reunião com esse povo daí da empresa. Aí acabei a reunião, a hora que eu voltei para onde estava todo mundo, a irmã do Rafael amarrando a pulseira no Diego. Ativou o Aí gatilho. todo o conhecimento espiritual e emocional e tudo que eu desenvolvi caiu por terra. Não pelo ciúme da moça, também pelo ciúme da moça, né? Não vou ser hipócrita. Mas não tanto pelo ciúme, mas por quê? Pelo simbolismo daquilo. Então, por ele não ter aceitado usar comigo quando eu ofereci, e controle também. Por ele não ter aceitado usar comigo quando eu ofereci, e além de ter comprado com ela, ter pedido para ela amarrar. Aí o bicho pegou. Mas assim, eu fiz a fina, entrei no quarto, isso era o quê? Umas 8 horas da noite no máximo, porque a reunião tinha começado 6h30, era no máximo 8 horas. Aí entrei no quarto e lá eu fiquei até todo mundo sair para a praia no outro dia, para eu conseguir conversar e poder chorar, porque eu não ia chorar no meio dos outros, né? Foi isso. Mas é importante a gente expor o ego, gente. Olhar, ó, tem essa ideia na mente, né? Tem a ideia do controle, a ideia da posse, a ideia do. A gente dá significado para as coisas. É, O fato é que estava comprou uma pulseira e ela amarrou. Como que isso aconteceu? Eu não sei por que que isso aconteceu, eu não sei. Mas o significado que você deu te colocou num estado emocional que te arrasou. exato. E a gente, e é meu treino, sabe, Suri? De tentar escolher a paz antes. Eu vou escolher a paz, independente. Hoje eu até conversei um pouco isso no meu caderno com Jesus, assim. Tipo, eu vou escolher a paz. Eu escolhi que eu não vou usar mais isso para tirar minha paz. Sim. Como vai ser, eu não sei. Entreguei para ele, porque eu não tenho essa condição, Toma, não. se vira Toma, aí. se vira aí. Mas, assim, é uma escolha na mente. E a gente não percebe. E se a gente não olha, você já tá olhando. Já é ótimo, mas agora eu tô te convidando aqui publicamente a dar esse segundo passo, que é o entrega. Sim, Cara, eu não vou usar mais pulseirinha amarrada para tirar a paz da minha mente. Toma. E não é que você não vai conversar com ele,
tem que expor, a gente precisa expor o ego e os nossos relacionamentos são o lugar em que aparece tudo mesmo. Aparece pra gente ver. Só que o problema é que o negócio aparece pra gente ver e curar. Aí o que a gente faz? Apareceu, a gente cata aquilo ali, garra naquilo ali, bate o martelo naquilo ali e fica olhando só para aquilo ali. Sim. Entende? E aí, essa é a hora da gente dar o passo para trás e, ok, eu senti isso tudo. Eu fiquei com raiva, eu fiquei puta, eu me senti traída. Todo o rosário que você deve ter desfiado. Aham. E tá tudo bem. Só que não quero mais sentir isso. Obrigada. Obrigada de nada. Obrigada por me mostrar. E assim, eu não sei com quem que você tem intimidade aí, né? Eu chamo muito a figura de Jesus. Eu também. Eu gosto muito de Jesus e eu tenho, assim, uma afinidade muito grande com a linha dos pretos velhos. Uhum. Então, eu, às vezes, assim, quando eu tô mais debilitada, assim, entre aspas, eu falo com a avó. E aí pode ser qualquer avó. Tem até uma música que é um ponto de Umbanda, né? Uhum. Que tem uma hora que fala assim: Fio, se você precisar, é só chamar a vovó que ela vem te ajudar. E aí, assim, olha, eu até choro. É uma música linda, 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 linda. E é isso. Eles estão aí, gente, independente da forma, é só a gente chamar. E, e tem uma outra coisa que eu quero pontuar aqui antes da gente terminar, né? Que a gente já tá aqui falando pra caramba um tempão, quase 2 horas. Eu nem vi a hora passando. É... né? Você tem quase duas, então acho que a gente pode começar a querer fechar, mas nenhuma oração fica sem resposta. Então, você não está se sentindo ouvida, tem uma oração. Ouvida não, você se sente ouvida, mas não está se sentindo respondida. Tem Respondido. uma oração que eu gosto muito, que é o Deixa Óbvio para mim. E ela parece que abre a mente, sabe? E aí você começa a se sentir respondido com coisas que para os outros não vão fazer sentido, mas é tipo, para mim, camisa dos outros na rua, rótulo de alguma coisa, é, uma folha caindo quando eu tô assim, nossa, isso não deveria ter acontecido. Aí eu olho para fora, eu tô passando na rua e cai uma folha, eu lembro que não cai uma folha da árvore sem permissão de Deus, sabe? Então Sim. ele vai respondendo a gente do jeito que a gente dá conta, mas a gente está sempre sendo respondido. Não queria terminar antes da gente trazer isso, e você trouxe o ponto justamente, é só chamar, e a gente pode chamar o tempo inteiro, porque a espiritualidade está sempre disponível para gente. Na verdade, eles estão esperando para a gente chamar. Chama, minha filha, vamos, vamos, vamos. É isso. E até tem aquele livro lá do Bert Hellinger, As Ordens da Ajuda. A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, né? É Então, isso. levando isso pro nível da espiritualidade, como que eles vão ajudar a gente se a gente não está pedindo de fato? Isso. Exatamente. A gente só precisa pedir. E onde que o povo te encontra? Eu vou deixar linkado aqui, mas fale também para as pessoas. Falo, ó, o meu Instagram antigo, eu deixei só para as aulas de inglês. Então, se vocês quiserem biscoitar lá, tem um monte de depoimento, tem um pouco de como que funcionam as aulas, a metodologia e por aí vai. E aí lá tem o link do meu WhatsApp. O meu Instagram que eu mais uso é o de terapeuta. Então tá Suricunha. Aí lá tem o link do meu site, então você consegue ver um pouco de como é meu trabalho, a minha especialidade em trabalhar com mulheres. E lá no link lá da bio, tem também o link para entrar direto lá no Entre Linhas. Aí, quando entra lá no grupo, eu já chamo, todo mundo que entra, eu chamo no privado, falo oi, explico como que é o primeiro exercício,
e já mando o planner. Dá para fazer, imprimir esse planner em qualquer papelaria, porque eu mando em PDF, mas também dá para fazer, quem quiser fazer em capa dura no mesmo lugar que eu fiz, eu achei um fornecedor. Ai, não mostrei a capa de trás. Ai, que linda. Eu achei um moço não, uma papelaria na Shopee, que é muito barato a encadernação deles. E não é só a capa, porque tem uma moça lá de Araraquara, que é minha amiga que fez, que ela mandou encadernar, mas não tinha, a encadernação não tinha esse plastiquinho aqui por cima. Uhum. Então, me pareceu uma qualidade um pouco inferior do Pior. que essa que tem o plastiquinho. Essa daqui eu acho que vai durar mais. E a mola branca, que eu acho que combina mais a mola branca do que a mola preta. Geralmente, quando a gente vai encadernar, assim, nesses lugares de faculdade ou em alguma papelaria que não é muito específica, eles encadernam com a mola preta. E aí eu tenho toque, né? Tem que ser branco. Mas se você não liga para nada disso, se você tiver um iPad, você pode responder e escrever no iPad também. Mas é melhor o iPad com canetinha, porque o legal da escrita terapêutica é você escrever de fato à mão. Digitar vai fazer efeito? Vai. Não tanto quanto você escrever à mão. E Sim. eu acho que é isso. Muito obrigada De por ter nada. vinda e vamos curando nossas feridas com gentileza, paciência no processo e ajuda a espiritualidade. Sempre. É Obrigada a vocês. muitíssimo. Pode falar. Obrigada para vocês que me ouviram falar hoje. Eu falei muito, hein? Várias histórias. Várias histórias. E todas elas servem para a gente trazer um consciente à tona. Só para isso, gente. Exatamente. Sem chicotinhos, hein? E entrem lá. Espero vocês lá, tá bom? Beijos. Beijos, Gente, Fausta. beijo. Até. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.